Olá pessoal, hoje eu estou aqui assumindo o desafio de substituir a Camila Inácio, que apresenta sempre o TV Sindsask. Espero estar à altura, Camila, você deve estar nos assistindo aí. Hoje a gente está com a presença aqui do Cleito, presidente do Sindsask, né, Cleito? E aí hoje a gente tem esse desafio aqui de tocar o programa sem a presença da Camila, que o povo já está acostumado, Exato, né? vamos Mas lá. a gente vai Nós fazer, damos conta. tá? Tranquilo. Então, pessoal, hoje a gente tem aqui para falar sobre alguns pontos da nossa carreira, né? Que é o concurso público, que é essa questão da pandemia, que está aí assustando todo mundo, não só aqui no Brasil, mas no cenário mundial, né? E aí, Cleito, eu queria que você tocasse um pouquinho, a começar pela questão do concurso, né? Que a questão do concurso é uma questão que está avançando, mas a gente ainda precisa ter alguns pontos a ser discutido aí, né? Exato, esse é um assunto que tem sido sempre presente aqui no nosso programa. Boa tarde para todo mundo, para quem está ao vivo. Bom dia, boa noite para quem for ver algum dia aí de reprise. Boa tarde, Edgley. Boa tarde. Realmente esse é um assunto que tem estado sempre presente e não podia ser diferente, porque é um dos assuntos mais importantes, né, para a nossa categoria e para o público que nós atendemos. Muita luta e tal, finalmente o concurso aconteceu e está indo assim aos trancos e barrancos, né? Mas na verdade, Edgley, são vários assuntos diferentes, tá? Referente ao concurso. Primeiro, para os técnicos administrativos, né, que já foram nomeados. 101 técnicos administrativos já foram nomeados, a maioria eu acho que já tomou posse e uma parte considerável já está em exercício. E de cara a gente vê o seguinte, eles ainda não têm lotação, né, sequer a lotação provisória. Eles foram colocados, nós temos conhecimento, né, em alguns lugares, como Gama, como Sobradinho, como Centro Pop, e pelo que a gente tem de informação, especialmente no que se refere ao Centro Pop, eles já entraram na secretaria em desvio de função, né, porque estão fazendo o trabalho que não é o trabalho próprio, né, do técnico administrativo, seria muito mais o trabalho do agente social, ou em alguns casos até o trabalho do cuidador. Mas, enfim, entraram, né, tomaram posse, estão em exercício, já foi um grande resultado, nós estamos satisfeitos com isso, e mais uma vez, né, parabenizamos os novos colegas aí, os técnicos administrativos. Queremos agora que eles venham todos para o sindicato, né, porque aqui é a instância, é a instituição que os representa. Tem uma outra situação no concurso, Edgley, que é a dos especialistas que não têm curso de formação, né? Esses aí já deveriam ter sido nomeados, já deveriam ter tomado posse, já deveriam ter entrado em exercício. Se por um lado a SEDES, né, agiu muito corretamente e até nos surpreendeu positivamente falando, ao nomear 101 técnicos administrativos, por outro, nós achamos que a SEDES falhou, né, falhou em relação aos especialistas aí que não têm curso de formação, como nutricionista, como administração, contabilidade, economia, né, comunicação, estatística. Esses colegas já deveriam ter tomado posse. Eu acho que o ato, né, de nomeação, ele deveria ter vindo logo em seguida dos técnicos administrativos. E agora nós nos encontramos diante de um outro grande desafio, que é a lei complementar, se não me engano, 173, né, que é aquela do socorro a estados e municípios. O governo, né, está se aferrando a essa lei, se apegando a essa lei para criar dificuldades para a contratação, entendeu? Então isso afeta, assim, afeta todo mundo, mas afeta, assim, de imediato os especialistas sem curso de formação. O que, até agora, assim, nós não temos uma posição oficial do governo. O que a gente considera posição oficial? Aquilo que é escrito, entendeu? Nós tivemos reunião com a secretária da Mulher, já informamos isso. Tivemos reunião com a secretária executiva Ana Paula Marra, né, que é da secretária executiva, não, secretária adjunta da Secretaria de Desenvolvimento Social, ela trabalha diretamente com a secretária Maiara Rocha, e assim, o que elas nos colocaram, isso é uma informação que, repito, não é oficial porque não é escrita, mas a interpretação que elas estão tendo é uma interpretação muito ruim, não é? Que é a interpretação de que só pode ser contratado para vacância, não é? E aí vai nos remeter a um debate conceitual sobre o que é vacância, entendeu? Esse é o ponto, né? Que está agora, assim, é um problema para todo mundo que ainda não foi nomeado, mas é principalmente um problema para esses que já deveriam ter sido nomeados. O resultado do concurso já foi homologado, né? Eu acho importante, né, Cleito, a gente frisar também
que a gente está com a nossa assessoria, o sindicato tem assessoria jurídica que está empenhado em ver todos os caminhos viáveis para que a gente não tenha nenhum tipo de travamento desse concurso ou da possibilidade de demora, né? E a gente conta muito que a assistência, principalmente no nome da secretária Maiara, que ela tome providência para nomear o mais rápido possível. Você citou, por exemplo, nutricionistas. Os colegas da Subsan, né, sempre a gente tem um contato com eles, vive hoje uma situação bem complicada, né? Então a gente precisa de gente para a Subsan. Claro que a especialidade nutricionista ela não é só prevista para a Subsan, também para as sedes, mas a Subsan hoje atravessa uma questão do pessoal que são executores de convênio, né, que é uma dificuldade muito grande para essas pessoas terem que assumir a execução de convênio de restaurantes comunitários em reais diferentes. Como que você acompanha um convênio? Como é que você vai saber se aquilo está sendo feito da forma correta que o contrato pede, né? Então, isso é uma questão mais importante. Então, essas contratações para este concurso público, elas teriam que já ter acontecido, né, Cleide? Principalmente para aqueles que não precisam com o curso de formação, o curso de formação. Mas a gente aí vai estar na luta, vai estar correndo atrás disso, a assessoria jurídica nossa está empenhada e a gente vai estar sempre nessa luta. Isso, eu gostaria de passar aqui uns dados Sim. que nos foram gentilmente enviados pela nossa colega Renata Robias. Renata, obrigado, tá? Um beijo para você. Os dados são os seguintes, são dados de 19 de novembro de 2019. O cargo de especialista em assistência social, pela lei de carreira, prevê 2.000 cargos, e nós tínhamos, em novembro do ano passado, 449 ocupados. O cargo de técnico em assistência social, TAS, prevê 3.000 cargos e nós tínhamos 600 ocupados. E o cargo de auxiliar em assistência social prevê 500 cargos e nós tínhamos 248 ocupados. Isso em novembro de 2019. De lá para cá já teve uma redução nesse número de cargos ocupados. Então, para nós, essa deve ser a referência para a contratação. Vai ter uma discussão jurídica sobre isso? Vai ter. É provável, né? Eu espero que não seja assim, mas é possível que o governo venha ter a pior interpretação possível, não é, para não contratar. Aí, por N razões, né? No caso da Secretaria da Mulher, nós achamos que é para manter, né, essa estrutura de 95% de cargos da Secretaria da Mulher são ocupados por pessoas sem vínculo com a carreira. No caso das demais secretarias, eu acho que é por conta mesmo de uma visão fiscalista, de uma visão neoliberal, né, de quem acha que servidor público é dispendioso e quer ter, né, a construção do tal do Estado mínimo. Mas nós vamos resistir a isso. Queria, né, Edgley, entrar na terceira situação aqui referente ao concurso. É do pessoal que está fazendo o curso de formação. São os agentes sociais, os cuidadores sociais no cargo de TAS e os educadores sociais no cargo de especialista. Então, essa é a terceira situação pertinente ao concurso. Quero dizer o seguinte, nós fomos procurados por alguns se queixando de problemas técnicos, que eles assistem uma aula inteirinha. Eu não sei como é isso, Edgley, assim, no detalhamento técnico, né? Mas eles estão dizendo que assistem uma aula inteirinha e na hora de computar lá quanto tempo ele assistiu, dá apenas alguns segundos, né? E aí alguns preocupados, porque isso poderia se transformar em ausência, né, do curso de formação, o que não é procedente. Então, esse é um problema aparentemente técnico, né, que compete ao IBRAE resolver, certo? O sindicato, o que pode fazer é cobrar do IBRAE, cobrar das sedes, mas a gente não tem, assim, como, né, nós resolvemos essa questão, porque é uma questão que afeta, né, a banca responsável pelo concurso, que já teve tanto problema. E outra questão que esses colegas estão também nos apresentando é que até o presente momento o IBRAE e a própria SEDES não deram esclarecimento sobre como vai se dar a remuneração, porque o concurso de formação ele é remunerado. A lei não fala absolutamente nada se o curso tem que ser presencial ou se ele pode ser online, né, como está sendo. A lei não fala nada sobre isso. Então, se a lei não fala, é óbvio que todos têm o direito a receber proporcionalmente, né, pelo curso de formação. Nós achamos, isso aqui também não é uma coisa concreta, né, é uma percepção que nós temos aqui no sindicato. Como o curso vai ter 15 dias de duração
E como a lei fala que cada um tem direito a receber 50% do vencimento básico, só que quando você fala do vencimento básico, você fala de um período de 30 dias, entende? Né? Um mês, né? E se o curso tem 15 dias, talvez a remuneração seja de 25% do vencimento básico, né? 50% seria para 30 dias, sendo 15 dias, talvez seja 25% do vencimento básico, mas que é um direito. Receber isso nós não temos nenhuma dúvida. E até porque, né, a situação que se coloca agora do curso de formação ter que ser feito online não foi uma vontade das pessoas que fizeram o concurso. É uma necessidade do momento que teve que encontrar o caminho para que isso fosse viabilizado. Então não tem como penalizar ninguém que está aí fazendo curso de formação nesse sentido. Então a gente espera que o IBRAE tome essas providências na questão de aferição do tempo de presença na aula e que as sedes se posicionem sobre essa situação da remuneração dessas pessoas. Né, Cleiton? Exato. E o quantitativo aí, o Jorge fez aqui a pergunta. Jorge, até ontem, final da tarde, nós não tínhamos ainda a resposta, porque a secretária adjunta, né, Ana Paula, ela ficou de nos informar, no entendimento das sedes, quantas vacâncias existia. Esse é o entendimento deles, tá bom? Nós não sabemos qual é. Da Secretaria da Mulher, nós já informamos, né, na reunião que nós tivemos com a secretária Érica Filipelli, ela disse que só tinha 2 vacâncias na Secretaria da Mulher, o que nós achamos, né, errado. E eu acho que é importante a gente frisar, né, Cleiton, até qual que é o nosso entendimento e qual que é o que a gente pretende lutar. É que o entendimento do sindicato é que a vacância, ela se dá na lei da carreira, no número, no quantitativo que a lei da carreira pede. Então, se a gente tem uma carreira que pede 5.500 servidores e hoje a gente tem 1.200, nós temos um número de vacância imenso, que cabe gente aí para entrar à vontade aí, que se chamar todo mundo ainda vai ficar com déficit durante esse período aí. Então a gente espera que isso seja cumprido e, de novo, frisar, se é a intenção do governo mostrar a real importância dessa pasta, que é a política de assistência social, contratar todo mundo ainda é pouco. Mas como é o que a gente tem hoje, esse número de pessoas que tem no cadastro de reserva, é chamar todo mundo, governador, secretária. A assistência precisa, a assistência está parando, então a gente precisa que essas pessoas sejam contratadas. Cleiton, vamos passar um pouquinho para falar sobre a questão da pandemia, né? Edgley, só um pouco antes disso, porque tem aqui um questionamento, Josiele, porque tem algumas especialidades de especialistas que estão com o concurso travado, né, por decisão judicial. Nós lamentamos isso, era tudo que o sindicato não queria que acontecesse, um novo travamento do concurso. Menos mal que não travou para todos, né? Agente social, cuidador e educador estão tocando o barco aí no curso de formação. E o nosso jurídico está acompanhando todos, né, os trâmites judiciais aí. Compete ao IBRAE e à Secretaria de Desenvolvimento Social, porque são as partes denunciadas, digamos assim, não é? Compete a essas 2 instituições tentarem, né, trabalharem para o destravamento do curso de formação para que ele possa acontecer o mais rápido possível. Nós continuamos com a mesma opinião de sempre, entende? Independente do mérito, né, de proporcionalidade ou universalidade, de arredondamento ou não arredondamento, independente desse mérito, nós queremos que o concurso tenha continuidade, tenha a sua fluidez aí. Todo mundo que trabalha contra isso, né, todo mundo que trabalha para travar o concurso, nós não podemos admitir isso, nós não podemos concordar, nós reafirmamos que quem age dessa maneira está prestando um desserviço para a assistência social, para a nossa categoria e para a população que nós atendemos. Então, aquilo que tiver ao nosso alcance na esfera judiciária, nós vamos tentar agir, né, para o imediato destravamento e para que se prossiga aí com o curso de formação. Tem alguns que estão fazendo o curso sub júdice, né? Se for esse o remédio, que assim seja, né? E que em algum momento se resolva essa questão. Ou as pessoas entram ou as pessoas não entram, essas, né, poucas que estão aí sub júdice. O que não é admissível é por causa de um ou outro que se trave o concurso todo, né? Isso realmente nós não podemos concordar, e aí é um assunto que está numa esfera que não é administrativa, né? Uma esfera do judiciário, e nós vamos tentar também agir por ali. Cleiton, a Natalícia está passando uma informação aqui agora
que o juiz Fischer determinou o recálculo da questão anulada para todos de psicólogo, serviço social, pedagogia e direito à legislação. Então é uma informação nova que a gente está tendo aqui agora, né? Para complementar a fala que você já estava aí passando. Né? Cleiton, eu acho que a gente agora pode passar para o tema da pandemia. E eu queria aproveitar nesse tema, esse tema não pode se desprender do cenário nacional. Né? A gente tem que estar sempre falando isso aqui, né? Porque a gente vem atravessando momentos. Eu ouvi de um especialista, uma entrevista de um especialista, falando o seguinte, que se no início da pandemia o Brasil tivesse tido uma linha única, né, uma interpretação seguindo as orientações da OMS e dos especialistas de saúde, e tivesse feito um isolamento radical por um período de 30 dias, talvez hoje nós já estivéssemos saindo dessa situação que a gente está vivenciando. Mas, infelizmente, nós temos um presidente da República que segue na contramão de tudo aquilo que a ciência prega, né? Ainda bem que nós tivemos vários governadores, a grande maioria, que adotaram de início uma postura seguindo a área técnica, a área de especialistas, e a gente talvez não tenha um cenário tão mais grave do que já é, né? O que já é muito grave, em função dessas atitudes. Né? Então, eu acho que não dá para a gente desprender a discussão da pandemia do cenário nacional. Então, eu queria que você falasse um pouco, Cleiton, sobre isso. Concordo totalmente. O Distrito Federal é parte do país, né? Então aquilo que tem de orientação equivocada para o país acaba se refletindo aqui. Né? Veja a situação atual de Ceilândia, né? Ceilândia estrutural, muito problema ali. Ceilândia teve uma explosão, né, de casos de Covid, lamentavelmente o número de mortes também tem crescido, né? E o pior é que a gente sabe que há subnotificação, não é, Edgley? Tanto de testagens quanto de confirmações aí de morte pelo Covid. Então, todo cuidado é necessário, né? Só que agora a gente tem dois enfrentamentos a fazer, né? A gente tem um enfrentamento a fazer com o Covid e tem um enfrentamento a fazer também com quem tem poder, né? E deveria usar esse poder para melhor orientar a população, para resguardar o povo aí diante da pandemia e acaba dando orientações equivocadas, né? Orientações de plena reabertura de comércio e como se não bastasse isso, né? Também aproveitar a pandemia para ficar atacando direitos trabalhistas e direitos sociais. É um absurdo, gente, que tenha sido retirado 87 milhões de reais do Bolsa Família e sido transferido, né, para fazer propaganda de governo. Ainda bem que a sociedade civil tomou conhecimento desse assunto, denunciou e eles acabaram recuando. Agora mesmo está sendo colocado em discussão lá na Câmara de novo, né, uma outra medida provisória que permite novamente o contrato ou a suspensão dos contratos de trabalho, que permite corte de salário. Na semana passada, o Bolsonaro sancionou o projeto de lei lá que o Congresso aprovou de socorro a estados e municípios, mas ele vetou a parte que isentava servidores públicos do congelamento salarial. Então é isso que está nos causando problema agora, viu, galera, do concurso. Nós temos muita preocupação com a coisa do judiciário, mas honestamente, assim, eu acho que o principal problema hoje não é nem o judiciário, apesar desse travamento aí, né, de algumas especialidades. O principal problema é essa maldita lei aí que o governo, né, o GDF está se pegando para impedir a contratação das pessoas. E tem outra que é a coisa do congelamento salarial sobre nós. Aí, Edgley, tem a nossa decisão de convocar a Assembleia, né? Isso, exatamente. A gente vai começar pelas assembleias setoriais, né, Cleiton? Exatamente. Vamos começar pelas assembleias setoriais. A gente tem feito, todos os movimentos que a gente tem feito agora durante essa pandemia, a gente tem respeitado muito a questão do distanciamento, do uso de máscara. O problema é que o momento que a gente está vivendo hoje, Cleiton, não dá mais para ficar parado, vendo as coisas acontecer e a gente não tomar nenhuma providência. Então a gente vai fazer uma assembleia num formato inovador para a nossa carreira e talvez até para outras carreiras também, que a gente vai estar fazendo uma assembleia dividida entre presencial para as pessoas que não estão na área, na área de risco, né, no grupo de risco, desculpa, e fazer ela através do Google Meet para essas outras pessoas. Então a gente vai tentar trazer toda a categoria, o que a gente puder, e que o aplicativo comporte, para que a gente faça uma assembleia bem grande mesmo, nesse sentido de número de pessoas, para poder a gente
começar a tocar as demandas que são tão necessárias e são tão emergentes nesse momento. Né? Não dá mais para poder ficar esperando, principalmente porque o cenário que a gente estava acompanhando, Cleito, era um lado negacionista, indo para as ruas, falar o que quer, dizer o que quer. Então, assim, infelizmente a gente não tem como ficar calado nessas situações. Então a gente vai ter que tomar providências nesse sentido. Então, assim, nós vamos discutir sim as questões da Lei 173, né, Cleito, que afeta diretamente o Distrito Federal e principalmente servidores públicos. Então a gente vai colocar isso em pauta na Assembleia. Nós vamos discutir as condições de trabalho dentro da política de assistência, principalmente nas nossas unidades, e outros pontos, como a terceira parcela, que ela tem que vir à tona agora. Porque, no nosso entendimento, a Lei 173, ela não trava a terceira parcela. Então, a gente vai ter que discutir esse tema também. Então, eu queria que você tocasse um pouco sobre a questão das assembleias, Cleito. Perfeitamente. Elas começam hoje, Assembleia Setorial, pessoal da Sejus, todo mundo entrando lá, nós vamos colocar o link, né, do Google Meet, nós vamos colocar no grupo da Sejus aí, vamos passar para a nossa colega que é delegada sindical também, para ela passar para vocês. A pauta da Assembleia Setorial da Sejus hoje no Google Meet, 18 horas, é a mesma pauta da Assembleia, viu? Condição de trabalho durante a pandemia e a nossa pauta geral de reivindicações. E agora nós estamos tendo que acrescentar, Edgley, um PLC que o Ibanez mandou para a Câmara Legislativa, que é o PLC 46, é mais um ataque a gente. Hoje eu li um parecer da Riedel Advocacia, que nos assessora, é uma coisa absurda, Edgley. Quem tem um desconto, dependendo da faixa salarial, a pessoa tem um desconto aí de 200 e poucos reais, pode chegar a um desconto de 800 reais. Pode ter uma perda no salário em torno de 600 reais se o projeto for aprovado do jeito que ele entrou lá. E para aposentados, o projeto é igualmente danoso. E a propósito de aposentados, e respondendo aqui a Fátima, obrigado por estar acompanhando a gente. Saiu o nosso boletim impresso, ele saiu com atraso porque as gráficas não estavam funcionando. Aqui, ó, na página 7, viu, Fátima, tem uma página inteirinha de informações sobre a situação da GPS. Como o nosso tempo aqui é curto, eu vou pegar só uma informação. É possível que isso que está aqui escrito, né, no nosso boletim impresso, tenha já algumas informações que precisam ser atualizadas, né? E aí nós vamos, na Assembleia, até a Assembleia, nós vamos procurar fazer essas atualizações. Mas veja bem, nós já ajuizamos 175 ações, né, individuais. 132 já foram julgadas em primeira instância, então quando se julga em primeira instância ainda cabe recurso. 53 tiveram sentença determinando o restabelecimento nos contra-cheques, então essas o governo certamente vai recorrer, e outras 68, elas definiram que o governo devolvesse o que foi pago como contribuição previdenciária incidindo sobre a GPS. Nós não queremos isso, nós não queremos a devolução dos valores pagos, nós queremos a devolução da GPS. Então, nos casos dos 53, o governo recorre, e nesse caso de 68 é nós que vamos recorrer. E das 175 ações, nós perdemos 11, né? 11 foram julgadas improcedentes, então nós vamos também recorrer em relação a elas. E são 13 ações que já foram julgadas em segunda instância, das quais 10 já julgadas em segunda instância. 10 foram favoráveis ao restabelecimento da GPS, então 10 colegas nossos já estão com a GPS de volta no contra-cheque, tá? E 3 julgados em segunda instância, que determina que o governo devolva os valores que foram pagos a título de contribuição previdenciária. Então, aposentados, né, vocês devem comparecer na Assembleia do dia 18. Quem for grupo de risco, né, quem for a partir de 60 anos, ou que mais, Edgley? Que tem alguma doença que alguma se doença, né? situa no grupo de risco, né, que se situa no grupo de risco, então pessoa hipertensa, pessoa diabética, seja da ativa ou aposentado, não deve comparecer na Assembleia do dia 18. Vocês devem comparecer, mas não presencialmente. Nós vamos entrar para a história do movimento sindical
no país e talvez do mundo, viu, gente? Porque que eu saiba, vai ser a primeira assembleia presencial e telepresencial da história, né? Nós vamos ter um telão lá na Praça do Buriti com o pessoal em casa participando da assembleia via Google Meets e vamos ter cadeiras dispostas 2 metros um do outro, tudo direitinho. Nós respeitamos as orientações da OMS, mas nós precisamos fazer essa assembleia. Então nós convocamos o pessoal do concurso, convocamos os servidores que estejam aí na ativa, que não sejam grupo de risco, e convocamos aqueles que são grupo de risco para participar via Google Meet, né? E para a turma que está aí no concurso, para depois de 600, nós estamos também em luta para que o IBRAE e a Secretaria de Desenvolvimento Social levem em conta a alteração que houve na Lei Geral de Concurso, né? No sentido de afirmar em edital que esse pessoal não está eliminado, que eles estão não aproveitados, certo? Porque não ficaram na posição suficiente assim para ir para o curso de formação, mas também não são considerados eliminados. Cleito, nós estamos caminhando para a finalização do nosso programa, né? Até para o pessoal aposentado, eu acho que é interessante que nós, do sindicato, nós possamos fazer um videozinho explicativo de como baixar o aplicativo do Google Meet, de como entrar, né? Porque a gente sabe que muita gente não está habituado com esse tipo de tecnologia ainda, a gente apanha muito, então assim, vamos tentar... Apesar de sermos bem jovens, né? Exatamente. Apanha muito. Mas aí a gente vai tentar fazer um videozinho e postar nos grupos para que as pessoas entendam como é que tem que ser feito. Pede orientação do filho, pede orientação do neto, do marido, da mulher, e aí a gente vai conseguir fazer. Então, Cleide, eu queria que você fizesse as considerações finais, né? Porque a gente já está com o nosso tempo no limite, para que a gente possa ir finalizando. De consideração final, eu quero fazer 2 registros aqui preocupantes. O primeiro em relação ao CRAS do Itapuã. A Secretaria precisa de fazer uma investigação. Nós tomamos conhecimento que uma companheira nossa que é vigilante, né, que trabalha lá no CRAS há bastante tempo, ela teve resultado positivo do Covid, comunicou a gerente e a gerente não comunicou o restante da equipe. Isso não está certo. Isso não está certo. Nós estamos brigando aí com o Ministério da Saúde, que fica querendo esconder dados, e aí vem uma pessoa que é responsável por uma unidade, né, no CRAS Itapuã, e que não comunica os demais profissionais que uma colega foi testada positiva, e além dessa colega, o marido dela e o filho dela também. Então a família, né, toda testada positiva. Então isso é gravíssimo. A Secretaria de Desenvolvimento Social precisa esclarecer isso, e essa gerente, se essa notícia se confirmar, ela tem que ser chamada às falas. O segundo ponto que eu gostaria de colocar aqui é similar a esse, né? Na reunião que nós tivemos lá nas sedes, a secretária adjunta nos disse que um garçom que trabalha no 4º andar da Secretaria de Desenvolvimento Social também testou positivo, né? E a gente foi lá. Então ninguém que trabalha no 4º andar, a não ser que todo mundo tenha testado, isso a gente não sabe, né? Poderia continuar lá. Quando tem o caso de testagem positiva, e isso nós vamos tratar também na Assembleia, a gente defende que todo mundo seja afastado até que se desinfecte o lugar, não é? Faça desinfecção e até que todos sejam testados negativos. E o último ponto que eu tomei conhecimento hoje de manhã, né? Não está relacionado diretamente ao Covid, mas é uma pressão, mais uma vez, né? Passa governo, entra, sai governo, esse assunto sempre volta. É uma pressão que a administração regional da estrutural estaria fazendo sobre o CREAS, né? Para tentar desalojar a equipe do CREAS lá do prédio onde eles estão atualmente. Só que é o seguinte, o CREAS tem um terreno próprio lá na estrutural, que fica em frente ao CRAS, e esse terreno está invadido por uma igreja. Não é de hoje que o sindicato tem colocado esse ponto, né, e compete ao poder público resolver isso. Porque quando gente pobre, né, fazendo ocupação para ter local de moradia, mandam lá a polícia para desocupar, às vezes com violência. Agora, porque tem uma igreja, né, dessas aí que são igrejas, inclusive, muito partidarizadas, né, com mais atuação política do que religiosa, aí quando é uma entidade tipo essa, que invade uma área pública, né, de relevante interesse social, como de um CREAS, eles não tomam providência e agora ficam infernizando a vida lá dos nossos colegas do CREAS da estrutural. Então o sindicato vai acompanhar isso de perto também, ok, colegas? E vejam aí as nossas publicações, né, Edgley? Tem todo o calendário
das assembleias setoriais, que serão todas elas via Google Meet, e da Assembleia Geral do dia 18, desde já está todo mundo convocado. É isso aí, pessoal. Obrigado para todo mundo que nos assistiu, para quem vai nos assistir em dias posteriores, né? A gente agradece muito. O Sindsask está sempre aí buscando os caminhos de informação. Esse é o nosso papel. E pedir que todo mundo acompanhe as redes sociais do sindicato, acompanhe o TV Sindsask, porque o que a gente tiver de informação nova, a gente vai estar nesses meios de comunicação passando para vocês. Obrigado e até mais para todo mundo.